Muitas das pessoas que desenvolvem alergias alimentares tardias são pessoas que comem todo dia o mesmo alimento. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. O tema que a gente conversa aqui não é relativo às alergias alimentares imediatas, tá? É muito importante a gente diferenciar aqui. Nós não estamos falando daquelas alergias que a pessoa come o alimento e imediatamente ela tem uma asma, o nariz entope, o rosto fica inflamado, ela fica passando mal, tem um choque anafilático. Não, nós não estamos falando dessas alergias imediatas. Nós estaremos falando a respeito de alergias alimentares tardias, aquelas alergias que causam problemas crônicos, aquelas alergias que causam enxaqueca, refluxo, síndrome do intestino irritável, causam problemas de pele crônico, problemas respiratórios crônicos e que muitas vezes não são diagnosticados pelos métodos convencionalmente usados e as pessoas ficam cronicamente afetadas por essas alergias, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês a respeito de como se faz o diagnóstico das alergias alimentares tardias. É um tema apaixonante, bem complexo, eu vou procurar simplificar da melhor maneira possível para que todo mundo saia daqui tendo uma compreensão de como é que é o processo de se fazer o diagnóstico das alergias alimentares tardias. Bem, a primeira coisa que a gente como é o início do processo de se fazer diagnóstico de um problema de saúde qualquer, é a questão da história clínica, né? Então a história clínica, ela em si já traz elementos que fazem a gente pensar de que essa pessoa possa estar sendo vítima de um problema como as alergias alimentares tardias. Qual é a história dessas pessoas? Então existem 5 coisas que falam a favor disso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar de tudo isso aqui, tá? Bem, a primeira questão é que essas pessoas, elas historicamente têm esse problema já de algum tempo, né? É uma coisa que já tem uma certa cronicidade. A outra questão importante é que essas pessoas, os sofrimentos delas são acompanhados de muitos sintomas. Então, normalmente as pessoas que têm alergias tardias, alimentares tardias, elas são pessoas que têm sintomas imunológicos, que podem ser alérgicos, que podem ser inflamatórios, que podem acometer sistemas diferentes. Por exemplo, a pessoa tem num determinado momento rinite, no outro ela tem sinusite, no outro ela tem faringite, no outro ela tem gastrite, no outro ela tem esofagite, em outro momento ela tem refluxo, aí ela tem dores nas costas, aí ela tem enxaqueca, aí ela tem prisão de ventre, aí ela tem gases, a barriga distende. Não necessariamente essa pessoa vai ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm, algumas pessoas chegam lá com a gente e elas têm sintomas imunológicos, elas têm sintomas alérgicos, elas têm sintomas neurológicos, elas têm sintomas comportamentais, como ansiedade, depressão, que já entra no campo da psiquiatria, né? Por quê? Porque o intestino é um órgão que ele está ligado com todo o corpo, tá? Existem várias conexões do intestino no corpo. Essas conexões são feitas por um sistema que é chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele rege tudo que funciona no nosso corpo. A nossa pupila, quando está diante de uma luz muito forte, ela fecha. Quem faz isso é o sistema nervoso autônomo. Quando a gente está num ambiente quente, entra num ambiente frio, quem regula a temperatura do nosso corpo, esfriando o nosso corpo, ou aquecendo, é o sistema nervoso autônomo. Quando eu me assusto, quando alguém grita numa sala do lado, ou um cachorro late, enfim, por que eu me assusto? Porque o sistema nervoso autônomo ele é criado para funcionar sozinho, eu não preciso pensar na reação. Se eu tomo um susto, meu coração dispara, o meu coração dispara para produzir mais oxigênio para o meu organismo, ele faz isso sem eu pensar, é uma coisa autonômica, tá? Então o intestino, ele se comunica com o resto do corpo através de uma relação nervosa, imunológica e endócrina. Então o intestino é um órgão neuroimunoendócrino. Por isso é que nós médicos hoje,
estamos fascinados em estudar isso, porque é uma coisa que entra no campo da complexidade, né? Então, por isso que muitas pessoas que têm alergias tardias, elas têm muitos sintomas. E essas pessoas, elas acabam passando por muitos médicos, muitos serviços de saúde, elas fazem muitos exames, elas são pessoas que normalmente se apresentam nos consultórios, nas clínicas, com pastas grandes com vários exames que elas realizaram. E esses exames não permitem que essas pessoas sejam diagnosticadas, ou seja, ela tem uma gastritezinha leve, ela tem, enfim, uma rinite, ok, mas assim, tem uma enxaqueca, mas o que causa isso? Esse aqui é o ponto-chave. O ponto mais importante é quando a gente consegue identificar que existe ou mais fatores alimentares que estão funcionando como gatilho e você exclui isso da dieta da pessoa, a pessoa vai melhorar. Então, muitas dessas pessoas, quando elas fazem jejum, por exemplo, por razão religiosa ou médica ou por spa, que elas estão fazendo um jejum, essas pessoas relatam que elas melhoram. Uma outra característica interessante das pessoas que têm alergias alimentares é que muitas delas melhoram à noite. Os seus sintomas, eles são mais exacerbados, são mais intensos durante o dia. Porque é durante o dia que geralmente a pessoa está comendo, né? Faz sentido, né? Durante a noite a pessoa está em jejum, os sintomas tendem a melhorar, né? Então, se uma pessoa tem uma dor muito forte no corpo, tá? E no tronco, nas costas, ou no abdômen e tal, e ela já foi avaliada, não se encontrou nada, a tomografia não mostrou nada, a ressonância não mostrou nada, ultrassom não mostrou nada, enfim, não se sabe o que essa pessoa tem, é interessante a gente pensar que talvez essa pessoa mereça ser investigada para saber se ela tem uma alergia alimentar tardia ou não. Como eu falei para vocês, as alergias alimentares tardias, elas batem em todas as portas. Então elas podem afetar o aparelho respiratório, o aparelho muscular, o aparelho neurológico, o sistema vestibular. Existem pessoas que têm alergias alimentares e que ficam tontas, têm tonturas que elas não sabem por que elas têm a tontura. Tem outras que têm taquicardia, né? Sentem ansiedade, né? Por quê? Porque o alimento, e aí a gente vai entrar num ponto conceitual importante. O alimento, dentro desse campo de alergias alimentares tardias, ele não é considerado uma coisa inerte. O alimento, com seus conteúdos de vitaminas, sais minerais, proteína, gordura, ele é uma informação. Quando ele é ingerido, ele é processado, e ao ser processado pelo organismo, ser digerido pelo organismo, ele vai suscitar respostas do organismo. Respostas algumas fisiológicas, que são normais, a resposta da digestão, né? Por exemplo, depois que a pessoa come alimentos muito fibrosos, ela pode ter gases, esses gases são normais, são fisiológicos, mas ela não pode ter uma quantidade de gases tão grande que o abdômen dela distenda, ou que ela sinta dor, que aí já não é uma coisa normal, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os alimentos, eles são uma informação, eles têm uma energia neles que impacta o nosso organismo vai responder a essa energia. Então, vamos lá, vamos partir para uma metáfora. Você tem um lago, a água está calminha, não tem vento nesse dia, não está ventando nesse dia, a água está plácida, está ali no espelho. Você joga uma pedra, tá? Essa pedra, ao cair no lago, ela vai produzir uma série de ondas que vai se propagar para todo o lago, tá? Então, imagina assim, o nosso corpo, ele é um todo de 70 trilhões de células. Quando você ingere um alimento, tá? E esse alimento, ele causa alguma resposta, algum distúrbio, algum tumulto, alguma informação que não é, digamos assim, uma informação boa, é uma informação ofensiva, isso vai afetar esses 70 trilhões de células. É por isso que muitas pessoas que são portadoras de alergias alimentares tardias, elas não se sentem bem. Existe um mal-estar, muitas têm fadiga. Eu diria até que muitas das pessoas que têm alergia alimentar tardia, elas têm cansaço, têm fadiga. Por quê? Porque elas estão gastando uma energia inflamatória com aquele alimento que está entrando, que não está entrando bem, né?
Então, as pessoas, quando elas são tratadas das alergias alimentares tardias, ou seja, quando elas deixam de usar esses alimentos que são ofensivos, que são inflamatórios, que tiram, roubam a energia delas, essas pessoas percebem que elas, quando elas fazem a exclusão desses alimentos, elas têm uma experiência muito interessante, que é como se elas voltassem a viver. Para de ter dor, passa a dormir melhor, não sente mais aquela fadiga drenadora, né? Fica menos impaciente, fica menos intolerante, tem mais energia, uma coisa muito interessante, porque na verdade, como diria o Lucrécio, que é o filósofo que eu falei para vocês da semana passada, que eu estou lendo, né? Esse filósofo que também é poeta, ele colocava, né? E está no livro dele, né? Que o alimento, a comida, ela pode ser alimento para um e veneno para outro. Então, a nossa missão, nesse trabalho que a gente faz dentro das alergias alimentares tardias, é definir se aquilo que você está comendo, se você é portador de um processo inflamatório, se você sente que o teu organismo não está bem, que você está tendo múltiplos sintomas em múltiplos sistemas, se você está rodando de médico em médico, se isso tudo não pode estar sendo causado pelo alimento que você está comendo, que para você não é alimento, para você pode ser veneno. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas que são portadoras de alergias alimentares tardias, as literaturas que tem sobre isso, os livros americanos, ingleses que tem sobre isso, eles descrevem que essas pessoas podem ter uma existência miserável, porque elas ficam constantemente tendo vários problemas de saúde e ficam tomando muito remédio, ficam tomando muito antialérgico, muito antiácido, muito analgésico, enfim. E elas nunca estão bem, porque ela está comendo aquele alimento constantemente. Okay? E quanto mais ela trata, digamos, do sintoma, muda o órgão. Digamos, a pessoa usa um remédio para tratar uma coisa e aí vai apresentar outro sintoma. Então, a questão das alergias alimentares tardias, ela já começa a ser pensada, em termos de diagnósticos, no histórico da pessoa. Muitas dessas pessoas têm histórico de ter outras pessoas com alergia, de terem alergia na infância, de terem tomado muito remédio ou de estarem tomando muita medicação. São pessoas que têm um histórico médico complicado, complexo. Não é uma coisa assim pontual, não é? Hoje eu estou me sentindo mal, há 2 semanas. Não, é uma coisa que já vem de muito tempo, ou seja, tem uma certa cronicidade. O passo seguinte é procurar organizar essa história da pessoa através de questionários específicos para que a gente consiga, tanto nós, médico, como o próprio paciente, ele consiga ver que existe um conjunto de sintomas que são destacados na sua história clínica, no seu questionário, que mostram que ele tem muitos sintomas. E esses próprios sintomas ele passa a ser o marcador dele mesmo, ou seja, esses sintomas, esse conjunto de sintomas, depois que a pessoa passa pelo processo diagnóstico, eles vão ser revistos para ver o que melhorou. Se melhorou da prisão de ventre, se melhorou da distensão abdominal, se melhorou da rinite, do inchaço nos lábios, da dor de cabeça, do distúrbio do sono, se amenizou a ansiedade, se melhorou a rinite, enfim, o que aconteceu depois que a pessoa excluiu o alimento ou desensibilizou o alimento, enfim. Então, uma das coisas importantes nesse processo diagnóstico é nós termos a compreensão, assim, se isso daí é primário, né? Se a coisa é primária, né? Ou seja, se o problema é causado por um alimento específico que causa inflamação, que, como eu já falei para vocês, as alergias alimentares elas não são imediatas, elas são tardias, ou seja, a reação da pessoa ao alimento, ela acontece 3, 6, 12, 24, 48 horas depois que ela ingere o alimento, então ela fica numa situação sem saber exatamente, porque a reação não é imediata, ela pode ser cumulativa, a pessoa está comendo aquele alimento com muita frequência e aí gera uma situação de
que a gente chama de explosão, de inflamação. Então, a outra situação é que se a pessoa não tem o que hoje todo mundo exatamente, Silvia, que eu estou tentando explicar. Eu vou chegar nesse ponto, que é exatamente remover a causa que causa inflamação, né? Que é uma forma de fazer isso daí é usar remédio anti-inflamatório, mas não é o caso, o nosso caso. A gente procura tratar não o sintoma, não a consequência, a causa, né? Então, a outra coisa é a seguinte: a pessoa pode ter a reação alimentar inflamatória tardia, mas o alimento, digamos, ele não é primário, ele é secundário. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma reação a alimentos que muitas e muitas vezes a gente pensa que é primária, mas ela pode ser secundária, que é no caso a intolerância à lactose, né? Então, muitas pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose, elas podem não estar desenvolvendo a intolerância à lactose por elas serem geneticamente suscetíveis a ter a intolerância à lactose. Elas podem estar desenvolvendo porque o intestino delas está inflamado por um alimento ou por um crescimento bacteriano muito grande, que a gente chama de disbiose, uma disbiose muito intensa, ou porque está tendo um crescimento fúngico no intestino das pessoas, né? E aí o intestino fica tão inflamado que as células que produzem a lactase dentro do intestino, elas ficam tão inflamadas que elas não produzem a enzima lactase. Aí a pessoa não consegue digerir o açúcar da lactose. Aí ela é diagnosticada como intolerante à lactose. Mas ela é diagnosticada a intolerância à lactose, mas isso é genético? Ou seja, essa pessoa está previamente determinada pela genética dela a não ter a produção da lactose, como é o meu caso, né? Eu tenho o gene da não permanência da produção de lactose. Eu ainda não desenvolvi a intolerância à lactose, mas está no meu gene que eu estou programado para ter. Mas existem pessoas que ficam intolerantes à lactose porque está tendo sobrecrescimento no intestino, está vendo que tem muita bactéria, cresceu muita bactéria no intestino ou cresceu muito fungo. E esse crescimento bacteriano faz a pessoa não produzir a lactose, entende? Então a pessoa não, se ela tratar essa quantidade grande de bactéria que tem no intestino ou de fungos, muitas pessoas que não estão programadas para ter intolerância à lactose vão voltar a ser tolerantes. Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, o segundo passo é identificar se a pessoa tem marcadores imunológicos de que algum alimento está inflamando ela. Se ela tem, existem exames hoje que dizem se você está produzindo muito anticorpos contra determinados alimentos, né? Isso pode ser uma informação de que você deva testar se esses alimentos, tá? Exatamente, né? Se a criança tem uma programação genética para ter, essa pessoa ela tem um risco de desenvolver a intolerância à lactose, sim. A questão da intolerância à lactose é que ela tem assim, tem gente que tem uma intolerância muito grande, tem gente que tem uma intolerância mediana e tem gente que tem uma intolerância pequena, tá? Quando é muito grande não pode usar de forma nenhuma. Quando é mediana, às vezes você pode usar com uma enzima e vai tudo bem, tá? Mas se a pessoa não consegue suportar uma pequena quantidade, dá para viver com isso muito bem, né? Bem, a questão de usar os testes imunológicos como diagnóstico da intolerância a alimentos, das alergias alimentares tardias, ela é um pouco complexa porque assim, o fato da pessoa ter uma quantidade grande de anticorpos não quer dizer que ela tem intolerância ou ela não tem alergia alimentar tardia, tá? É a mesma coisa. Por exemplo, essa semana eu tive uma cliente que ela tem um teste de alergia anafilática imediata para camarão, mas essa paciente nunca teve alergia a camarão, ok? Então isso é muito interessante, ela come esporadicamente e nunca sentiu nada. Então o fato de ter um teste positivo no sangue, que a pessoa tem uma alergia a um determinado alimento, não quer dizer necessariamente que ela tenha essa alergia. Mas
é uma situação que levanta uma suspeita. Por isso é que a gente faz os testes que a gente chama de exclusão e desafio. Que o teste de exclusão e desafio é um teste em que você pede para a pessoa excluir o alimento durante um determinado número de dias e depois você pede para a pessoa voltar a comer esse alimento de manhã em jejum, e se essa pessoa tiver os sintomas que ela tem assim, no seu dia a dia, está claro, tanto para o médico como para o paciente, que aquele alimento é ofensivo para ele. Uma outra questão que faz as pessoas desenvolverem alergias alimentares tardias são os crescimentos bacterianos intestinais, então as chamadas disbioses. Esses crescimentos intestinais bacterianos, eles podem fazer com que o intestino fique muito inflamado, e aí essa inflamação é o ponto de partida para a pessoa começar a desenvolver as alergias alimentares tardias. Então é preciso resolver esse crescimento bacteriano. Enquanto essa pessoa, se ela tiver sensibilidade, se ela tiver reação ao alimento, a gente pede para ela retirar. Depois que ela trata esse sobrecrescimento bacteriano, essa quantidade grande de bactérias no intestino, que ela reduz isso a uma normalidade, regra geral, essa pessoa consegue voltar a usar os alimentos porque o intestino volta a ficar normal. Porque olha o que acontece. Quando uma pessoa tem uma inflamação no intestino causada por bactéria ou por fungo, o intestino dela se abre. Tá? O intestino é como uma rede. Digamos, aqui no Amazonas, a gente tem redes para pegar jaraqui, né? Que é um peixe pequeno, né? Então tem que ser uma rede pequenininha. E você tem redes grandes para pegar tambaqui, né? Então, quando o intestino está normal, ele tem uma situação em que, Vilma, assim, quando se está no estado de disbiose, os açúcares, não apenas a lactose, os açúcares de uma maneira geral, eles podem alimentar as bactérias que estão crescendo dentro do intestino. E se essa disbiose ela for fúngica, for causada por fungo, então é mandatório tirar todos os açúcares, tá? Não só a lactose, mas o açúcar de cana, os outros açúcares, reduzir as frutas, a frutose também, tirar refrigerantes, essa coisa toda, porque assim, os açúcares, algumas bactérias gostam muito, não só bactérias, fungos também gostam muito de açúcar. Então, na disbiose, é recomendável a gente tirar as frutas, né? Principalmente aquelas que têm muito açúcar, né? E utilizar, às vezes, frutas que têm um teor menor de açúcar, como é o caso do kiwi, como é o caso do morango, como é o caso da acerola, entendeu? Então, essa questão de barriga distendida todo dia, tosse seca, isso é uma coisa que pode estar relacionado sim com alergias alimentares tardias, né? É muito interessante, porque assim, os sintomas eles são persistentes. Se a pessoa não tiver um diagnóstico, né, de que o alimento está ofendendo, assim, a pessoa pode ficar com isso durante muito tempo, né? E tem gente que fica com isso a vida toda, né? Imagina você, por exemplo, quando é na barriga, né, os sintomas é no aparelho digestivo, por exemplo, fica fácil a gente pensar em alergias alimentares tardias. Mas quando é, por exemplo, no sintoma oftalmológico, ou quando isso é um sintoma dermatológico, ou quando isso é um sintoma mental, por exemplo, né? Como é que você vai pensar que uma coisa do intestino está afetando o comportamento, né? Mas afeta sim, né? Tem uma relação. Sintomas, qualquer pessoa que tenha, por exemplo, sintomas outros que não são digestivos, que são dermatológicos, são respiratórios, são, digamos, até comportamentais, mas ela tendo sintomas digestivos, a gente pode pensar que essa pessoa talvez tenha um problema crônico, inflamatório, com alimentos, que seria a questão das alergias alimentares tardias. Existem alguns estudos muito interessantes, né, no qual
se faz assim, você, através da história clínica, dos testes, dos exames e tal, então você, digamos assim, define que existem uma probabilidade grande dessa pessoa estar tendo reação a algum tipo de alimento, algum alimento tardio, né? Uma reação alimentar, alérgica alimentar tardia. E esses estudos, eles retiram, tá, os alimentos das pessoas e administram a essas pessoas esse alimento em jejum e ficam observando durante 3 horas, 10 horas, 34 horas, até 72 horas. Né? Então, assim, pessoas que, por exemplo, têm asma que, digamos assim, ela se manifesta só à noite, por exemplo. Durante o dia a pessoa fica bem, mas quando é à noite ela tem asma. Então você imagina assim, a pessoa comeu um alimento de manhã e a resposta inflamatória vai acontecer 10 horas depois. Ela vai ter a asma dela agravada à noite. Entende? E aí, se essa pessoa não tiver, por exemplo, uma reação alérgica a ácaros, ela vai ficar tomando bombinha, né? E essa bombinha vai ficar sendo usada a vida toda, né? Até ela ser esclarecida disso. Olha, o jejum intermitente, ele pode atenuar, né? Se a pessoa, digamos, na medida em que ela faz a retirada do alimento, ela pode atenuar. Por exemplo, existem uns estudos de alergias alimentares tardias com pessoas que fazem o jejum intermitente do Ramadã, né? São os muçulmanos, que eles ficam 30 dias sem comer durante o dia, né? 12 horas sem comer durante o dia, e alguns desses pacientes apresentam melhoras de alguns sintomas, né? Sabidamente, o jejum que realmente tem impacto nas alergias alimentares tardias, principalmente nas doenças crônicas, tá? É aquele jejum que não é intermitente, que é o jejum clássico, né? Aquele jejum que a pessoa fica sem comer nada ou fazendo uma dieta de muita restrição realmente a várias coisas, né? Durante um período mais do que 3 dias. Mas aqui no Brasil, nós não temos, pelo menos que eu conheça, clínicas que façam isso. Eu sei que tem clínicas que fazem isso nos Estados Unidos, tem clínicas que fazem isso na Europa, na Rússia tem a clínica mais clássica que faz isso daí. Mas isso é para situações assim em que a pessoa realmente está com uma complicação, um problema muito sério, uma coisa assim que não está resolvendo por nada e a vida dessa pessoa está comprometida. Mas aí é uma coisa que tem supervisão de cardiologista, tem supervisão de todo um aparato médico para que a pessoa, por exemplo, quando passa de 3 dias de jejum, podem ter complicações bem grandes, né? O leite é um alimento, de todos os alimentos, que ele pode dar reações alérgicas até 30 dias. Tá? Se uma pessoa retira o leite da dieta durante 30 dias e ela não melhora, é muito provável que você não tenha só problema com leite. Isso é uma coisa interessante que você está colocando, Lins, que é a seguinte: nesse universo que a gente vive hoje, há uma visão muito superficial de que todas as alergias alimentares tardias elas acontecem por causa do glúten e do leite, entendeu? Que o leite e o glúten são os únicos causadores de todo problema. Se você tirar o leite e o glúten, você vai resolver todos os problemas. Mas infelizmente isso não é verdade. Eu poderia dizer que a grande maioria das pessoas que desenvolvem alergias alimentares tardias podem ter no leite e no glúten alimentos desencadeadores dos seus problemas. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm alergias alimentares tardias são pessoas que têm alergias alimentares tardias ao leite e ao glúten, entendeu? Isso é uma coisa muito rígida, porque existem pessoas que têm reações alimentares. Eu já tive, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um caso muito interessante que foge completamente essa nomenclatura de leite e glúten, tá? Eu tive uma paciente, ela é uma contadora, ela me foi encaminhada pelo
pelo pessoal do hospital cardiológico de Manaus. E ela estava tendo enxaqueca, uma dor de cabeça todos os dias. E essa dor de cabeça atingia um nível tão grande que ela fazia hipertensão. A pressão dela subia a um nível perigoso, né? Um nível, risco de ter um acidente vascular, um AVC, né? Um derrame. E ela era internada na UTI. Quando ela ia para a UTI, que os colegas médicos usavam remédio para baixar a pressão dela baixava demais. E aí ela ficava instável. Então ela estava indo, nesses 40 dias, ela estava indo 2, 3 vezes no hospital para tratar a dor de cabeça e tratar os episódios de hipertensão. E aí o pessoal encaminhou ela para mim dar uma posição a respeito dela. Bem, eu fiz uma análise como essa que eu estou colocando para vocês e eu observei que praticamente essa paciente ela só comia praticamente 3 coisas, né? Eram os 3 alimentos que ela comia. Ela comia soja, ovo e frango. E algumas outras folhagens lá. Porque ela achava que esses alimentos eram saudáveis. Ela não comia carne, ela não comia peixe, ela não comia leite de gado, ela não comia glúten, tá? E o que aconteceu? Quando a gente foi fazer os testes nela, no momento que eu pedi para ela excluir esses alimentos e mudar a dieta dela, o que aconteceu? Na semana seguinte que ela veio fazer o teste do primeiro alimento, ela já falou que ela estava sem dor de cabeça. Quando ela testou o primeiro alimento, bingo, soja desencadeou. Depois ela testou o leite, perdão, o ovo, deu problema, frango também, entende? Então o que acontece? Muitas das pessoas, esse é um bizu que eu vou dar para vocês aqui, muito interessante. Muitas das pessoas que desenvolvem alergias alimentares tardias são pessoas que comem todo dia o mesmo alimento. Todo dia elas comem a mesma coisa. Entendeu? Isso é um problema muito sério. E elas descumprem, tá? 3 regras que, assim, quando a gente faz o diagnóstico das pessoas e entra na fase do tratamento, 3 coisas a gente orienta os nossos pacientes a fazerem. As nossas nutricionistas nos ajudam a fazer esse trabalho, a doutora Tássia e a doutora Tatiane. Que elas precisam fazer uma dieta que tenha 3 coisas. Primeiro, os alimentos têm que ser agradáveis, palatividade. Não adianta a gente querer colocar para a pessoa uma dieta que ela não gosta, tá? Porque se ela for fazer uma dieta que ela não gosta, tá? Ela não vai conseguir manter essa alimentação. A dieta não é uma coisa tipo assim de moda, não, é uma coisa que a pessoa tem que fazer, é um estilo de vida, né? A segunda coisa é que os alimentos têm que girar. Um dia come frango, outro dia come peixe, outro dia come porco, se não tiver problema, no outro dia come peru, no outro dia come carne de gado, entende? Então assim, não pode ficar comendo a mesma coisa todo dia. Um dia come arroz, outro dia come lentilha, outro dia come ervilha, outro dia come feijão, entende? Então é muito importante haver esse giro. E assim, se for possível, no caso das pessoas que têm alergias alimentares tardias, a melhor estratégia para elas saírem desse quadro de alergia aos alimentos é elas ficarem rotando, fazendo dieta rotatória, que as nossas nutricionistas orientam as pessoas a fazerem isso, que é, se comeu frango hoje, só vai voltar a comer frango daqui a 4 dias. Se comeu carne hoje, só vai comer daqui a 4 dias. Então fica girando, tá? Depois que isso parece complicado, mas depois que a pessoa organiza uma semana, ela organiza a vida dela inteira. Isso é um negócio bem interessante, tá? Existem pessoas, infelizmente, tá, Alexandre, que essas pessoas, elas são sensíveis a outras coisas que não alimentos. Existem pessoas que são sensíveis a componentes químicos que tem nos alimentos, tá? Então, a pessoa pensa que ela está reagindo ao alimento, mas ela está reagindo a um componente químico que tem no alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten, ao trigo, e não tem genética para ter doença celíaca ou problemas com glúten, mas elas têm problema com o herbicida que é usado para produzir o glúten, que é o glifosato, entende? O glifosato,
ele pode causar em algumas pessoas alergia, né? Eu já vi pessoas terem alergias a agrotóxicos. Eu já tive pacientes com alergias a agrotóxicos. Essas pessoas, quando elas passam a comer orgânico, alimento orgânico, que é uma coisa que, graças a Deus, começou a surgir aqui em Manaus, né? A gente não tinha antes. Essas pessoas, elas melhoram significativamente de problemas. Existem pessoas que têm problemas de alergia alimentar tardia, que elas têm dores articulares, elas têm dores nas costas, têm dores nas articulações, elas parecem que têm um reumatismo, mas na verdade elas não têm reumatismo, elas têm uma inflamação que resulta de uma intolerância ou uma intoxicação pelos alimentos que elas estão comendo. Quando elas passam a evitar esses alimentos, praticamente há uma remissão completa dessas dores. Elas não precisam tomar mais analgésico, elas não precisam tomar mais corticoide, elas não precisam tomar mais anti-inflamatório, tá? Então, as alergias alimentares tardias, elas não podem ser encaradas. Um paciente que é portador desse problema não é uma paciente de uma única consulta. A gente tem que ver a pessoa durante um período, tem que fazer as dietas de exclusão, tem que fazer os testes para saber se tem crescimento bacteriano ou fúngico no intestino. É um processo, um trabalho diagnóstico que faz com que a gente pelo menos veja a pessoa no mínimo umas 5 vezes, né, no processo diagnóstico. Porém, não, como eu lhe falei, Lenz, a gente não trabalha com as alergias imediatas. O prick test ele é utilizado pelos alergistas para diagnóstico de alergias imediatas. As alergias tardias, elas são confirmadas através do teste de exclusão e desafio, que é o teste mais confiável que a gente tem para definir se a pessoa tem ou não uma alergia alimentar tardia. É o padrão ouro, tá? Asma e dermatite atópica. Bem, assim, eu vou falar aqui, Paula, o que acontece? Existem as alergias clássicas, tá? Que são causadas por anticorpos chamados IgE, tá? Que a gente vê muito em criança, tá? Que não é o nosso caso, que nós não tratamos de criança lá na clínica, a gente só cuida de adultos, tá? Esse tipo de situação, quando a pessoa tem um teste positivo, é fácil você saber, porque o teste ele tem uma correlação, esse teste IgE, ele tem rapidamente, você pelo teste você faz a correlação, tá? Em criança. E existem pessoas que podem ter reações alérgicas aos alimentos, mas elas não são mediadas por IgE, são chamadas reações alérgicas não mediadas, tá? Por IgE, mas pode ser mediada por outros anticorpos, tá? Que sinalizam que a pessoa tem esse problema, que são os anticorpos IgG. Os alergistas eles têm aversão a esse tipo de coisa, até porque dificilmente você vai ver um alergista cuidar de enxaqueca, você vai ver um alergista cuidar de síndrome do intestino irritável, porque não é o campo deles, tá? O prick test, ele, Lenz, não serve para alergia tardia. Ele não é usado para alergia tardia. Ele é usado exclusivamente para as alergias anafiláticas, tá? O teste que é usado nos Estados Unidos para alergia tardia é o chamado teste intradérmico, só que no Brasil não se usa, né? Não se usa, assim, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia não concorda com o uso desse teste e, assim, para não entrar em conflito a gente não usa, mas nos Estados Unidos usa, otorrinolaringologistas usam, os médicos nutrólogos usam esses testes lá nos Estados Unidos. É uma técnica diferente, é diferente do prick test, tá? Bem, no que diz respeito às alergias alimentares tardias, é o que eu digo para vocês. Enquanto que, digamos assim, na alergia imediata, você tem um alergeno que causa um problema específico, nas alergias alimentares tardias você tem um alimento ou mais de um alimento causando múltiplos sintomas, né?
E esses sintomas, não, Lenz, a gente não atende crianças na nossa clínica. Nós não atendemos crianças. Essa é uma definição que a gente teve a partir desse ano. Houve um período que nós atendemos, mas atualmente a gente não atende. Tá? Então, uma das características das alergias alimentares tardias, mais importante, é exatamente isso, a cronicidade. É aquilo que maltrata. Como, por exemplo, uma das coisas que a gente cuida muito nas alergias alimentares tardias são as mulheres, né, que têm candidíase de repetição. A candidíase de repetição. Bem, o teste citotóxico alimentar, ele é um teste assim, que foi muito usado há muito tempo atrás, né? E ele é baseado numa situação em que assim, você come o alimento e aí pega o sangue da pessoa e vai ver... eles testam alimentos no sangue da pessoa para ver se explode uma célula chamada mastócito. Esse teste, ele teve assim, um momento em que foi muito estudado no passado, inclusive na sociedade que eu estudei nos Estados Unidos de alergia alimentar tardia, se discutia ele, mas ultimamente ele vem caindo em desuso, porque assim, a literatura tem falado cada vez menos desse teste, pelo fato dele não ser muito reprodutivo, enfim, né? Até porque as alergias alimentares tardias, elas não são baseadas na citotoxicidade como único mecanismo, né? Então, hoje, se tem utilizado mais o teste de IgG, não como prova de que a pessoa tem alergia alimentar tardia, mas como uma evidência, tá? E aí a questão é fazer um teste de exclusão e desafio, tá? O teste de IgG, ele é talvez uma evidência, né? Uma primeira evidência, mas não é uma prova, porque a pessoa pode ter testes IgG, uma grande quantidade de testes IgG, e aquilo não é a causa do seu problema, né? Aquilo, na verdade, é uma consequência de uma desbiose fúngica, bacteriana, né? Ou então uma situação que essa pessoa está tendo de grande estresse, né? Paula Costa, não, nós não vamos voltar a atender crianças, não. Sim, nós temos testes, mas a nossa clínica está direcionada para isso. Há 20 anos nós trabalhamos com isso. Nós temos na verdade um protocolo, nós não temos teste. Nós temos um protocolo de alergias alimentares tardias, em que a pessoa, ao entrar nesse protocolo, ela vai fazer todo esse processo, ela vai preencher os questionários, ela vai trazer o relato da alimentação dela, ela vai fazer os testes, depois ela vai voltar para a gente analisar os testes, depois ela vai fazer os testes de exclusão e desafio, depois, enfim, é o que não atendemos plano de saúde, Samuel, não atendemos. Bem, voltando ao tema das alergias alimentares tardias. A questão das alergias alimentares tardias, ela é um problema de saúde hoje epidêmico, tá? Principalmente no Brasil, em função dessa questão da industrialização, ou seja, cada vez mais as pessoas estão se alimentando de alimentos industrializados. E isso, infelizmente, tem começado na infância, na adolescência, e a pessoa, quando chega adulta, está com o paladar dela alterado, está com o intestino dela todo inflamado, esse intestino está permeável. Se essa pessoa já tiver histórico de alergia na infância, o risco dela desenvolver problemas de saúde mais complexos, né? Paula, assim, eu recomendo você levar seu filho numa alergista pediatra ou no alergista pediatra, porque, como eu já lhe falei, a gente não trabalha com crianças, tá? Nós não temos ambiente na clínica para tratar crianças. Crianças é uma coisa assim, tem que ter um pediatra alergista, tem que ter um protocolo, tem que ter um ambiente,
tem que ter uma dedicação para isso, tá? Então, assim, o nosso trabalho não é direcionado para a criança. No passado, já foi. Cuidamos de criança, num período que não tinha alergistas pediatras aqui na minha cidade. Foi solicitado para que eu fizesse esse trabalho. Eu fiz com muito amor, com muita dedicação, entendeu? Mas hoje eu não faço mais, tá? Então, isso é uma questão encerrada, tá? Então, assim, existem alergistas, né? E esses alergistas podem ajudar a cuidar das crianças, né? As doenças autoimunes, elas podem ter uma relação com alterações do intestino. Sim, existe As alergias alimentares tardias, elas estão relacionadas com as doenças, com as alterações de permeabilidade do intestino, né? Como eu já falei para você. Então, essa questão do intestino permeável, do intestino aumentar a passagem tanto de alimentos, de proteínas, como de fungos, como de bactérias para o sangue, isso faz com que o sistema imunológico fique alternado. E isso, Paula, assim, por questão ética, eu costumo não recomendar ninguém, tá? Então, assim, é interessante que você veja no plano de saúde, você converse com mães, por exemplo, se você for nesses grupos de mães que têm alergia à proteína de leite de vaca, as mães podem te recomendar um pediatra ou uma pediatra alergista que tenha um comportamento exemplar, que seja uma pessoa que possa ser referenciado. Eu procuro não aqui falar sobre isso daí. Eu estou tentando explicar mais ou menos o que é essa questão, né, das alergias tardias. A endometriose também tem relação, porque a endometriose ela tem um componente autoimune, né? Tanto as doenças inflamatórias, autoimunes, elas têm relação com o intestino. Esse é o eixo do intestino com o sistema imunológico. Existe o eixo do intestino com o cérebro, e existe o eixo do intestino com o sistema imunológico. Sim, existe relação com a endometriose. Por quê? Porque a endometriose hoje, ela não é só uma doença de crescimento de células que saem de dentro do útero e vão para outros locais. É sabido hoje que existem testes imunológicos que definem a endometriose como uma doença do espectro autoimune, né? Aliás, muitas pessoas que têm endometriose, elas tendem a piorar os seus sintomas durante o período pré-menstrual. Isso é uma coisa importante. Muitas pessoas que têm alergias alimentares tardias, obviamente as mulheres, né, elas têm os seus sintomas inflamatórios, asma, enxaqueca, dor de cabeça, tontura, enfim, os problemas de saúde tendem a piorar antes da menstruação. Por quê? Porque durante o processo pré-menstrual há um desequilíbrio inflamatório no corpo de algumas mulheres. Há um aumento da atividade inflamatória, há uma perda do controle inflamatório do organismo. Então as doenças tendem a se agravar, né? Então as pessoas tendem quem tem as alergias alimentares tardias tende a se sentir numa situação menos confortável e ter agravação dos sintomas, tendo todo o cortejo das inflamações agravadas durante esse período pré-menstrual, né? Então, o intestino ele tem vários eixos, ele tem essa relação com o sistema nervoso central, com o sistema nervoso autônomo e tem relação também com o sistema imunológico, né? Que é o eixo intestino-sistema imunológico. Sim. Então, voltando a essa questão das alergias alimentares tardias, eu posso dizer para vocês que as pessoas... Bem, Paula, assim, a forma da gente tentar definir essa questão do controle da alimentação é, assim, uma das coisas básicas é a gente procurar comer alimentos não industrializados, porque, regra geral, os alimentos industrializados eles são muito inflamatórios,
reduzir açúcar, que é um alimento muito inflamatório, né? E a gente tende a comer esse açúcar em muitos alimentos que estão embutidos. Um dia desse eu fui para um restaurante asiático, para a gente não cometer nenhuma transgressão ética aqui, de citar quem quer que seja. E aí eu percebi que tinha açúcar no tempero de uma determinada comida, entendeu? E aquilo, assim, não tinha como a gente saber a não ser experimentando, entendeu? Então, às vezes, muitos alimentos que são industrializados, por exemplo, eles têm lá, eles não têm o nome de açúcar, mas têm o nome de carboidrato. Contém 6 gramas, 15 gramas, 20 gramas de carboidrato. Só que eles não dizem que esse carboidrato, pela legislação brasileira, hoje, de nomenclatura de alimentos, você pode colocar como carboidrato o açúcar. Então, açúcar é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele inflama muito, porque ele aumenta a insulina, e a insulina é um hormônio inflamatório, né? Então, existem, para algumas pessoas, alimentos que podem causar muita inflamação para elas. Vou dar um exemplo para você de alimento que é inflamatório, que não tem nada a ver com alergia alimentar tardia, mas é inflamatório para algumas pessoas porque são tóxicos, que são chamados de solanáceas. São alimentos como tomate, pimentão, pimenta, berinjela, tá? Que esses alimentos e o tabaco, esses alimentos podem causar grande inflamação em indivíduos que não têm a capacidade de desintoxicar um componente desses alimentos chamado solanina, tá? A solanina é uma toxina que esses vegetais usam para se defender dos insetos. Então, essa solanina é um veneno, tá? Quem tem uma capacidade desintoxicante boa, não dá problema. Mas quem tem um gene ou genes chamado gene CYP, quem tem esse gene CYP, tá? Esse CYP 1 e 2, essas pessoas às vezes elas têm uma dificuldade de desintoxicação, entendeu? Não funciona bem o sistema desintoxicante delas. Então, se elas usarem muitos alimentos que compõem toxinas em excesso, essas toxinas podem inflamar essas pessoas de uma maneira bem interessante, né? Então, elas devem procurar se orientar. Hoje em dia, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, existem muitas nutricionistas chamadas nutricionistas funcionais que elas têm um conhecimento muito grande a respeito de alergias alimentares tardias, elas têm conhecimento a respeito das solanáceas, elas têm conhecimento da atividade inflamatória dos alimentos, elas conseguem orientar alergias assim, dietas em que a pessoa diminua a quantidade de inflamação no organismo delas, né? Elas são pessoas, são nutricionistas que são especializadas em nutrição funcional, né? A grande questão é que, assim, eu penso que assim, o melhor profissional para fazer um diagnóstico, isso é um pensamento meu, tá? Seja o médico. O médico foi treinado para fazer diagnóstico, né? O ideal é que a nutricionista ela elabore o cardápio, porque a elaboração correta desse cardápio ele é capaz de mudar a vida da pessoa, né? Então, assim, eu defendo muito as nutricionistas aqui, eu sou muito fã das nutricionistas, porque elas são capazes, quando elas conseguem colocar a informação adequada para a pessoa de uma maneira correta, fazer com que a pessoa consiga realmente perceber que ela pode criar uma logística favorável a se alimentar de uma forma adequada. Toda e qualquer coisa que a gente tem muito desejo, que é viciante, né, a gente deve procurar retirar isso de uma forma gradual, né, porque pode dar abstinência, né, algumas pessoas, né, sentem. Mas eu digo uma coisa para você, no que diz respeito, muitas pessoas que têm alergias alimentares tardias, elas têm adicção ou vício por alguns alimentos, tá? Mas uma coisa importante da gente saber aqui é que quando você retira, tá,
uma substância que seja ofensiva para você durante um período por mais de 15 dias, é muito difícil se você quiser, se aquilo for realmente ofensivo para você, depois que você passa dos 15 dias, atinge 21 dias, você tem condição de se livrar desse vício. Isso é válido para o álcool, isso é válido para o tabaco, entendeu? E é válido para os alimentos também, entendeu? Então, essa questão das nutricionistas, no trabalho de orientar as pessoas hoje, eu acho que isso é um trabalho muito interessante. Tem gente que não dá valor a isso, tá? Mas tem um valor enorme, porque assim, tem pessoas que hoje, jovens, estão completamente perdidos. Muitas dessas pessoas que têm múltiplas sensibilidades alimentares, ou elas têm sobrecrescimento fúngico, ou elas têm sobrecrescimento bacteriano, porque ou o fungo ou a bactéria está se juntando com os alimentos e está hiperestimulando o sistema imunológico, entende? Então chega uma hora que a pessoa começa a ter muitos sintomas, né, muitas reações, e que às vezes extrapolam dos alimentos. A pessoa começa a ter reação, por exemplo, a cheiros fortes, começa a dar dor de cabeça, começa a dar enjoo, né? Isso é um sinal de que às vezes o fígado da pessoa está sobrecarregado. O fígado está trabalhando muito, né? Então tem gente que tem esses genes da CYP, né? E essas pessoas elas ficam com o fígado sobrecarregado, tá bom?